Olá, seja muitíssimo bem-vindo ao canal da IPB de Ubatuba. Eu sou o Alessandro e o vídeo de hoje diz respeito ao novo livro de John Piper, cujo título é Coronavírus e Cristo. Tá em inglês, inicialmente esse livro. Está disponível para download gratuitamente e em breve vai sair também a versão em português. Editora Fiel está trabalhando na versão. Brevemente, aí, acredito que nos próximos dias já teremos disponível em português. Mas nós vamos traçar alguns comentários a respeito desse livro, desse autor que nós tanto amamos. Bom, coronavírus e Cristo. Inicialmente a gente pode imaginar o que Cristo tem a ver com o coronavírus, ou que o coronavírus tem a ver com Cristo. Tem tudo a ver, como nós vamos observar e como o autor deixa claro nessa obra. O livro se divide em duas partes, basicamente em duas partes, sendo que a parte 1 tem o título de O Deus que Domina o Coronavírus, e a parte 2 tem como título O que Deus faz através do coronavírus. É composto por 11 capítulos. Esse livro é composto por 11 capítulos e nós vamos comentar brevemente, capítulo a capítulo, o título e o que diz respeito ou o que o autor aborda em cada capítulo, tá? De maneira bem breve, maneira bem sintética, para a gente ter uma noção do que trata realmente essa obra. Primeiro, o Deus que domina o coronavírus. O capítulo 1 tem como título Venha para a Rocha. E o autor sabiamente afirma que nós muitas vezes vivemos no âmbito das probabilidades. É o que nós observamos aí justamente nesse período que nós vivemos. Probabilidades, quais são? Bom, os jovens são mais atingidos ou os idosos são mais atingidos? Aqueles que têm a saúde debilitada são mais vulneráveis ou o vírus pode atingir qualquer um? Mesmo aqueles que são atletas, têm um histórico de atleta, um histórico de poucas enfermidades, quem ele pode atingir? Quem o vírus pode atingir? Os atletas ou aqueles que têm a saúde vulnerável? Quem o vírus pode atingir? Aqueles que habitam em imóveis rurais, na zona rural ou em área urbana. Quem ele pode atingir? Aqueles que buscam o auto-isolamento, aqueles que estão constantemente observando os cuidados necessários e observando rigorosamente, estritamente a quarentena, ou até mesmo aqueles que estão pouco se lixando para a situação e estão se encontrando, se reunindo, se aglomerando. Quais são as probabilidades? Quem pode pegar o vírus? A ou B? E ele cita que absolutamente todos estão vulneráveis. É óbvio que nós temos que tomar alguns cuidados, temos que tomar cuidados básicos com a nossa saúde, com o nosso cotidiano frente a essa situação, porém nós não podemos viver tão somente à luz das probabilidades. E ele cita o seguinte: probabilidades fornecem pouca esperança. Não é um lugar firme para ficar. Há um caminho melhor. Há um lugar melhor para ficar. Uma rocha de certeza em vez da areia das probabilidades. E quem é essa rocha da certeza? Essa rocha da certeza é óbvio Jesus Cristo de Nazaré. É nele que nós estamos firmados. Muito melhor estarmos firmados na rocha da certeza do que na areia movediça das probabilidades. Ok? E ele cita o seguinte. Os versículos estão no celular, irmãos, então peço sua permissão aí para eu estar lendo. Eu salvei previamente alguns versículos que o autor cita. Salvei aqui no meu celular, então eu vou estar lendo aí no meu celular. Ele cita, se lembra aí da ocasião em que ele teve câncer. John Piper teve câncer em 2005 e Deus falou com ele através do texto de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 9 e 10, em que Deus fala o seguinte: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. E o que Deus falou para o autor por meio desse texto naquela ocasião em que ele teve câncer? John Piper, observe, essa doença não é minha ira, não é manifestação da minha ira. Afinal, quer você viva, quer você morra, você estará comigo. Ou seja, quer vivamos, quer morramos, nós estamos com Cristo.
Mas aí ele pergunta, e nós nos perguntamos constantemente: como assim, Senhor? Como? Se eu viva ou se eu morra, eu estarei contigo. Eu não vivi um dia sequer da minha vida dentro dos padrões, totalmente dentro dos padrões. Eu sempre estive aquém da justiça, da santidade, do amor que o Senhor espera de mim. Como o Senhor pode estar comigo em todos os momentos? E Deus responde para mim, para você: eu estou contigo porque Jesus morreu por você, porque Jesus perdoou o seu pecado, porque Jesus te reconciliou comigo, porque Jesus perdoou a sua falta de amor, perdoou a sua falta de santidade, muitas vezes perdoou as suas imperfeições, perdoou o seu padrão de vida muito aquém daquele que eu espero, e eu te olho através de Jesus Cristo. Eu te olho, Deus falando, eu te olho por intermédio de uma lente chamada Jesus Cristo. Por isso você estará comigo, não por você mesmo, mas por Jesus Cristo, que morreu por ti. Ok? Essa foi a palavra que John Piper extraiu do texto de 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10. E é interessante que o autor observa o seguinte: essa certeza que nós temos em Cristo é muito diferente de viver mediante probabilidades e incertezas. Muitos talvez se perguntem: puxa, mas essa esperança não é vã? Essa esperança não é vã? Saber que mesmo que você esteja com Cristo, você pode pegar coronavírus. Não é vã por quê? Porque quer vivamos, quer morramos, nós estaremos com Cristo. E ademais, John Piper cita: diariamente milhares de pessoas são afligidas por males diversos. O coronavírus é tão somente um dos males que aflige a sociedade. Não é o único mal que nos assola. Ou seja, a pessoa pode tanto falecer de coronavírus, como pode falecer de causas naturais, pode ter um infarto repentino, pode ter outras complicações em sua saúde. E não quer dizer que somente o coronavírus é a causa da morte atualmente. Diariamente, várias pessoas são afligidas por problemas diversos. E como John Piper passou pela situação de câncer, por exemplo. E nessas situações é necessário que nós pensemos, observemos, cogitemos e cheguemos à conclusão: eu posso não estar bem, mas eu me sinto bem. Eu posso não estar bem, meu estado de saúde pode não estar 100%, porém eu me sinto bem. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que eu estou com Cristo, eu sei que Cristo está comigo, eu sei que Ele está me amparando até mesmo no leito de enfermidade. Deus nos livre da enfermidade, porém, se aprouver a Ele que nós venhamos a passar por isso, Ele estará conosco, ok? E o autor cita ainda Tiago 4, 13 e 15. É muito importante para nós nesse momento pensarmos o seguinte: nós temos o costume de falar, eu vou fazer isso, eu vou até a tal lugar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou conquistar, eu vou isso, eu vou aquilo, daqui a 10 anos eu vou fazer isso, daqui a 15 anos eu vou estar com tal situação financeira definida, em 20 anos, daqui a 10 anos eu vou estar aposentado. Costumamos fazer planos, porém devemos pensar primeiramente, lembrar-nos da palavra que está lá em Tiago 4, de 13 a 15. Ao invés de dizer eu vou, eu posso, eu faço, devemos pensar o seguinte, devemos dizer o seguinte: se Deus quiser, eu vou estar em tal lugar. Se Deus quiser, eu vou aposentar. Se Deus quiser, eu vou passar por essa situação, ok? Bom, irmãos, eu estou na área de casa, então qualquer ruído estranho, latido de cachorro, caminhão passando, moto passando, tá justificado aí. Esses barulhos aí alheios à gravação. No capítulo 2, John Piper fala a respeito da fundação sólida. Que fundação sólida é essa? Obviamente é Jesus Cristo. E ele cita, é claro, humildemente, que pouco importa o que nós pensemos a respeito do coronavírus. O que importa a respeito do coronavírus ou qualquer coisa, qualquer outra coisa. O que importa é o que Deus pensa. E ele citando 1 Pedro 1, 24 e 25, ele fala o seguinte: a minha voz é grama, porém a voz de Deus é granito. Nossa voz é grama, é palha, se queima à toa, se queima facilmente, se esvai facilmente. Mas a voz de Cristo, a voz de Deus é granito, ela permanece para sempre.
E ele cita que a visão bíblica da fé não é um salto no escuro, é confiança. Ele nos lembra que não foi os cristãos que Jesus chamou de cego, mas sim os incrédulos. Está lá em Salmo 94, 19. E o conforto que nós encontramos em Cristo é inabalável. Porque nossa fé não é um salto no escuro, mas sim um ato de confiança. Nós podemos ter a convicção de que o conforto que nós encontramos em Cristo é inabalável. Capítulo 3, o título é A Rocha é Justa. Que rocha, obviamente, está se referindo a Jesus Cristo desde o princípio da obra. E ele fala que em qualquer circunstância a rocha é justa. Jesus é justo, Deus é justo. Mesmo em meio à pandemia, nós não sabemos o que falamos muitas vezes, mas Deus sempre vai ser justo. O padrão de justiça é o próprio Deus, não os nossos pensamentos, não as nossas cogitações, não as probabilidades, não as possibilidades. O padrão de justiça é Deus, não é a axologia. Há tanta axologia espalhada por aí, eu acho isso, eu penso aquilo. Não, vamos ver o que Deus pensa a respeito de todas as situações. Nós só encontramos o que Deus pensa a respeito, o propósito que Deus tem a respeito de determinada situação, nós encontramos tão somente na Bíblia Sagrada. Acreditemos ou não, Ele está no controle. Se eu crer, Ele é Deus. Se eu não crer, Ele continua sendo Deus. Ele é a rocha inabalável, Ele é a rocha imutável, Ele é a rocha da nossa salvação. Capítulo 4 diz que Deus é soberano sobre tudo. Ele é soberano, obviamente, inclusive sobre o coronavírus. Tudo acontece debaixo dos desígnios de Deus, tudo acontece debaixo da soberana providência, soberana vontade de Deus. Muitas vezes não compreendemos, é fato, não compreendemos o que Deus quer nos mostrar através de determinada situação, porém, fato é que Ele é soberano. Fato é que Ele é soberano sobre tudo, sobre todas as situações, inclusive sobre as pandemias, inclusive sobre o coronavírus. E ele cita nesse capítulo a amarga e doce providência de Deus. Amarga porque muitas vezes nós não compreendemos, nós achamos sim que Deus está pegando pesado. Quem nunca pensou assim, não é? Deus está pegando pesado, Deus está pesando sua mão, Deus está nos fustigando com a vara, Deus está nos castigando. Porém, Ele nos ensina mais na adversidade do que na bonança. Na parte 2 nós vamos observar mais especificamente isso. Ele nos ensina muito mais na adversidade do que na bonança. Fato é que vida e morte estão sob seu poder, conforme Deuteronômio 32 e 39. Diz assim a palavra do Senhor. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Ele é Deus. Vida e morte estão nas mãos do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso soberano. E é momento de refletirmos a respeito do nosso futuro, com essa situação toda, com essa pandemia, com essa calamidade que nós estamos vivendo. É momento de refletirmos a respeito de nossa vida, como nós estamos diante da presença do Senhor. No capítulo 5, John Piper fala sobre a doçura do reino de Deus. E ele fala o seguinte: a soberania que governa a doença também é a soberania que sustenta a perda. A soberania que tira a vida é a soberania que venceu a morte e leva os cristãos para o céu. Deus sempre tem a última palavra. Olha que interessante. A soberania que governa a doença, sim, Deus é soberano sobre o coronavírus. Também é a soberania que sustenta no momento da perda. Ainda que Deus queira levar a mim ou qualquer outra pessoa ou um dos nossos entes queridos, o mesmo Deus que tem o controle sobre a vida e a morte, tem o controle sobre o consolo, aqueles que ficam. Sim, Ele nos dá conforto, nos dá paz na alma necessária para que possamos viver, conviver, sobreviver à situação toda. A mesma soberania que tira a vida é a soberania que venceu a morte e leva os cristãos para o céu. Amém?
Quer eu morra, quer eu viva, quer você morra, quer você viva, por mais pesado que isso possa parecer, Deus está contigo. E se aprouver a ele levar alguém, esse alguém, se estiver em Cristo, vai estar com ele nas mansões celestiais. Deus sempre tem a última palavra. A palavra diz em Mateus 10, 29 e 31. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Ok? Valemos mais que muitos pardais. Se Deus tem um controle absoluto sobre cada pardal, quanto mais sobre a nossa vida. Quanto mais sobre a mim, quanto mais sobre a você. Fim da primeira parte. Começa a parte 2 do livro, no qual John Piper fala a respeito daquilo que Deus faz através do coronavírus. E ele começa lembrando que os caminhos do Senhor são inescrutáveis. Romanos 11 e 33. Ou seja, muitas vezes nós não podemos sequer começar a cogitar os pensamentos do Senhor, porque eles são inescrutáveis. São muito mais altos que os nossos pensamentos. São muito mais profundos do que aquilo que nós podemos imaginar. Tá? E ele elenca 6 respostas, tá, a essa pergunta. O que Deus faz através do coronavírus? No capítulo 6 é a primeira resposta. Ele aponta figuras, imagens do horror moral em que o mundo se encontra. Resposta 1. Deus está dando ao mundo o surto de coronavírus, como em todas as outras calamidades, uma imagem física do horror moral e da feiura espiritual do pecado que menospreza a Deus. Tá? Então ele nos dá uma figura física de algo que se dá há muito tempo no âmbito espiritual. A feiura que está em nossa alma, na alma da humanidade, na alma da humanidade que se afasta, que se aparta de Deus. Isso é uma figura visível. Tá? O que é espiritual nós não enxergamos, mas ele nos dá um vislumbre de algo material para que nós compreendamos os efeitos da queda sobre a humanidade. A palavra diz que por um homem o pecado entrou no mundo. E pelo pecado, a morte. Ok? Claro que Jesus Cristo veio e por um homem também entrou a vida eterna ao mundo, como diz a palavra do Senhor. No capítulo 7, ele fala que Deus permite o coronavírus para enviar julgamentos divinos específicos. Capítulo 7, resposta 2. Mesmo o cristão mais amoroso pode morrer por conta do coronavírus. Todos estão sujeitos. Porém, devemos discernir se o nosso sofrimento é o julgamento de Deus sobre o modo como vivemos. Sim, qualquer cristão, qualquer homem, por mais amoroso, por mais bondoso, por mais piedoso que seja, ele está sujeito a esse mal, a esse vírus, ou a qualquer outra calamidade. Porém, essas situações servem para nos levar à reflexão se nós estamos vivendo uma vida a contento diante da presença do Senhor, se nós estamos realmente padecendo por algo, se nós simplesmente fomos aleatoriamente pegos por aquele mal, ou se isso diz respeito a algum tipo de juízo divino sobre nossa vida. É para refletirmos, não quer dizer que necessariamente é um juízo divino, ok? Hebreus 12:6 diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Se nós somos afligidos, é sinal que nós somos filhos de Deus, porque o Pai só repreende os seus filhos, ok? Capítulo 8, acordando para a segunda vinda. É a resposta número 3. O coronavírus é um despertar dado por Deus para estarmos prontos para a segunda vida. É como se Deus nos chacoalhasse e mostrasse e apontasse que Ele está às portas. O Senhor está às portas. O Senhor breve virá buscar a sua igreja, e as calamidades são uma maneira de acordar aquele povo que se encontra muitas vezes meio sonolento, se encontra muitas vezes meio negligente com referência à obra do Senhor, e quem sabe até mesmo se distanciando da presença do Senhor. Então essas calamidades servem para nos aproximar de Deus, para nos lembrar que o Senhor breve virá. Mateus 24:44. Por isso também ficais vós apercebidos,
porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ok? Estejamos, pois, apercebidos. Capítulo 9. O coronavírus vem nos realinhar com o valor infinito de Cristo. Resposta 4. O coronavírus é o clamor de Deus para que nos arrependamos e realinhemos nossa vida com o valor infinito de Cristo. Todas situações calamitosas são convocações dolorosas da parte de Deus para que são convocações dolorosas e misericordiosas de Deus para que nos arrependamos. Toda situação adversa nada mais é do que um chamado de Deus, é um clamor de Deus para nós. Venha, se arrependa, se aproxime de mim, volte-se para mim, volte para a minha presença. São convocações muitas vezes dolorosas, porém o Senhor age como Ele bem quer, quando Ele quiser, como quiser, com quem quiser, ok? Deus é soberano e acatemos as suas decisões. Ele quer que nos realinhemos com os valores eternos de Cristo. Capítulo 10 diz, praticando boas obras no perigo. Resposta 5. O coronavírus é o chamado de Deus para seu povo vencer a autopiedade e, com a alegria corajosa de fazer as boas obras de amor que glorificam a Deus. É uma excelente oportunidade para mim e para você pôr em prática as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Quantas pessoas nesse momento aí de quarentena não estão passando por necessidade? Quantas pessoas não estão necessitando aí de uma ligação amiga? Quantas pessoas não estão necessitando, quem sabe, aí de um alimento, de um medicamento, tá? De uma palavra, de uma oração? Então, é um momento oportuno para nós exercermos, praticarmos as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. É uma oportunidade excelente para que nós venhamos realmente a mostrar a que viemos, porque somos cristãos e qual a nossa finalidade nesse mundo, como diz a palavra do Senhor, né? Boas obras, devemos praticar boas obras para que elas resplandeçam e os homens vejam a glória de Cristo nessas boas obras, feitas através de nós. Afinal, nós somos instrumentos do Senhor. Tito 2:14 diz que o Senhor se deu a si mesmo por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo seu, exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Tá? Deus nos purificou, nos redimiu para que sejamos zelosos de boas obras. O capítulo 11, por fim, aí concluindo essa obra, essa pequena obra, diz que uma das finalidades também é que nós afrouxemos as raízes para alcançar as nações, ou seja, que nós nos desarraiguemos de onde nós estamos e venhamos a nos lembrar da obra missionária, lembrar da necessidade de se fazer missões, lembrar da necessidade de estarmos aí anunciando o Evangelho. Resposta 6. No coronavírus, Deus está afrouxando as raízes dos cristãos estabelecidos em todo o mundo para libertá-los de algo novo e radical e enviá-los com o Evangelho de Cristo aos povos não alcançados. Ele reconhece, é óbvio, que o momento não é oportuno para se fazer missões, haja vista aí as proibições de se viajar, muitas vezes proibições de se realizar reuniões, proibição de aglomerações, tá? Proibição até mesmo de nos encontrarmos nas nossas igrejas, tá? Não é o momento oportuno, porém, passando esse período, não é a curto prazo, como eu disse, mas a longo prazo, para que nós venhamos a observar que um dos propósitos de Deus com essa situação toda é nós nos lembrarmos da necessidade de se fazer a obra missionária, necessidade de semear a palavra do Senhor, semear as palavras de vida eterna para a humanidade tão carente da palavra do Senhor, tão carente da presença do Senhor, tão carente da glória do Senhor em suas vidas, ok? E o autor encerra com uma oração de encerramento, e acredito que esses também devem ser os nossos motivos de oração diários, tá? Que nós incluamos esses motivos nas nossas orações diárias. Quais são? Primeiro, gratidão por estarmos na presença dele. Segundo, reconhecimento da soberania divina sobre todas as coisas. Terceiro, para que Deus minimize o sofrimento da humanidade nesse momento, que o sofrimento nos leve aos pés de Cristo, tá? E que Ele nos desperte e nos realinhe com os valores eternos, tá? Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Essa foi uma breve resenha do livro
Coronavírus e Cristo, Coronavirus and Christ, John Piper, está em inglês. Brevemente aí vai sair em português, ok? Não poderia deixar de recomendar também que nós devemos estar fazendo a nossa parte nesse período, né? Então, orientações, as de sempre. Você já está cansado de saber, mas é sempre bom lembrar. Cuide-se, se puder, se isole, lave as mãos constantemente, use máscara. Se não tiver máscara daquela que vem de farmácia, providencie, tá? Improvise algum tipo de máscara para estar se protegendo também. E, se possível, carregue sempre um vidrinho de álcool gel na sua bolsa, na sua mala, tá? Para que você esteja sempre aí higienizando suas mãos. Se não tiver álcool gel, lave as mãos constantemente. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. O link para baixar o livro em inglês vai estar aí no rodapé, no link que eu vou colocar aí embaixo. Se você quiser se aventurar aí no inglês. Se você quiser esperar sair a versão em português, também vou deixar um link da Editora Fiel para você se cadastrar e você vai ser avisado assim que o livro estiver disponível em português, tá? Você vai receber no seu e-mail um aviso e ele vai estar disponível, acredito eu, para download gratuitamente pela Editora Fiel. Acho que a Editora Fiel vai fazer isso aí por nós, né? Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Deus te guarde, Deus te proteja e Deus te livre de todo mal, em nome de Jesus. Muito obrigado por nos acompanhar, que Deus te abençoe. Tchau.